A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o cooperador do Jardim Ara, ali da Vila Formosa, o senhor Eudes Cabral dos Santos, no culto agora do dia 18 de maio de 2023, ele pregou no culto que Deus vai calar um por um dos críticos, todos os críticos, né? E eu vou mostrar isso para vocês no áudio que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Quando chegar nesse momento do vídeo, tem algumas abordagens que eu vou fazer e eu vou explicar para você que ele deixa escapar como que em uma gafe o plano da CCB. A gente sabe que eles se conversam, né? Eles se conversam, ele é cooperador ali de São Paulo, né? É cooperador do ancião Isaac Merkezet, né? Que também é ali chegado do Brás. Então eles têm algumas informações, né? E eu vou explicar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês que esse plano já está em ação e eu vou explicar aqui para vocês, ok? Então eu tirei alguns pedaços aqui que eu considero mais importante dessa pregação, onde ele pregou o Salmo 90, ele prega o Salmo 90, né? E se você quiser conferir depois a pregação por completo, eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo e você clicando lá, você vai lá e assiste o vídeo na íntegra, ok? Então eu vou soltar aqui o áudio para a gente acompanhar e depois eu vou fazer as minhas análises, a minha abordagem e eu peço que você fique aí que isso é muito interessante e vocês vão entender como é que a CCB está agindo, ok? Primeiro, antes, pessoal, como eu separei trechos, eu peguei um trecho que é do 30 minutos ao 38, praticamente ele dispara, porque a CCB é assim, um pregador, quando ele embala, ele dispara, ele vai falando, até a hora que ele acaba no porque Deus vai te dar, aí ele baixa e volta ao normal. Então esse cooperador é o cooperador que só sabe pregar prosperidade, e é isso que você vai ver nesse vídeo e nessa pregação, ou seja, pregando prosperidade e atacando e rogando praga nos críticos. Tem mais essa que eu até esqueci. Ele roga praga nos críticos, praga sobre a carne. Deus vai fazer algo ruim conosco e você vai ouvir, ok? Então vou colocar aqui o áudio para a gente assistir, né? E ouvir também ao mesmo tempo, óbvio, tá? Então tá aqui, vocês podem ver que eu marquei aí, eu fiz essas marcações do tempo, aonde que acontece a fala que eu estou aí analisando. Nesse caso aí, do 30 minutos ao 38, que é uma disparada. Em especial, só nesse momento, tá? Eu dei uma acelerada porque é só profetada, eu só quero que vocês vejam o que é o pregador da CCB. Só prega profetada com promessas de bênção, coisa que não existe no Novo Testamento, nem no Evangelho, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem. Eu não vou deixar o vídeo normal, senão seriam 8 minutos que a gente ia perder aqui. Então, eu dei uma acelerada boa só para vocês verem, né, o tipo do pregador, né, que está dizendo que Deus vai pesar a mão em nós. Ouça aí. Fica... E pelos anos em que vimos, irmão, e essa alegria ela vai te tomar, porque, aleluia, tu foste muito afligida por tudo que tu passaste, e como o Senhor disse, até uma tristeza crônica se instalou na tua vida, e hoje tu és uma pessoa que só lamenta, e muitas vezes é mal-humorada, não consegue enxergar a alegria, mas o Senhor está aqui, e Ele vai te dar um período de alegria na tua vida, como está escrito aqui, alegra-nos nos dias que nos afligistes, e pelos anos em que vimos, irmão, e o Senhor vai te alegrar. Deus está preparando, Deus está tomando caminhos, Deus está movendo as coisas, para que uma alegria ela chegue na tua vida. Tu vai abraçar aquilo que Deus prometeu, tu vai se alegrar, aquilo que Deus prometeu vai chegar nas tuas mãos, não tem como não acontecer. É isso que Deus manda falar para todos, não tem como não acontecer, não tem como dar errado. O que Deus decreta, acontece. O que Deus decreta e determina não dar errado, não tem como não acontecer, vai acontecer. Alguma alegria vai chegar na tua vida, aleluia. Deus está tomando o caminho, tomando as mentes, tomando os corações, repreendendo, aleluia, colocando parâmetros nas investidas do teu inimigo, aleluia. Ele precisa de parâmetros, e esses parâmetros que Deus colocou, ele não vai passar, ele não vai ultrapassar. Glória ao Santo do Senhor, como está escrito em 54 de Isaías: amplia o lugar das tuas tendas e habitações, firma bem as tuas escadas, pois transbordará as bênçãos, aleluia, entrará pelas portas, pelas janelas. É essa palavra desta noite que Deus está... Olha aí, é a palavra dessa noite, vai transbordar as bênçãos, vai entrar pelas portas e pelas janelas. É isso o pregador da CCB.
Nada de evangelho. Nessa pregação, se você for lá buscar nesse link e ouvir essa pregação inteira, não tem evangelho em nenhum momento nessa pregação, né? Fica ouvindo aí. Daqui a pouco a gente vem para as análises mais críticas, tá? Isso aqui, eu coloquei só para você ver o que é esse pregador que diz que está sendo guiado por Deus, né? E que está fazendo ameaças aos críticos e dizendo que Deus vai silenciar um por um. Esse silenciar, você entendeu? Não é silenciar normalmente. Você vai entender. Segue aí. Andando, irmãos, firmamos bem as nossas estacas e acreditamos que as providências divinas elas estão sendo tomadas. Pode acontecer o que acontecer, pode ser até que a economia ela não desenvolva da forma que tu espera, mas lembra de uma coisa, a tua benção ela não depende, aleluia, de uma economia próspera. A tua benção ela não depende de uma série de coisas, ela depende apenas do querer de Deus. A tua benção, ela chega em qualquer governo, de qualquer partido que estiver, aleluia, se está decretada a tua benção, ela vai acontecer, aleluia, ao nome do Senhor. Então o que Deus decretou já está acontecendo, e por esses dias tu vai ter alguma notícia na tua vida, que tu vai se lembrar desta palavra, vai falar: o Senhor, é o Senhor que chegou, é o Senhor movimentando as coisas, sempre que precisar, este povo, aleluia, de uma... Gente, eu vou adiantar aqui, vocês me perdoam, porque não dá para ficar ouvindo tudo isso, tá? É muita bobagem. Eu tô indo aqui para os 4 minutos, que é praticamente aonde parou, né? Tá aqui, ó. Bom, chegamos. Beleza. Vamos terminar aqui. Só para vocês verem o finalzinho. Olha só que bonito. Olha só o finalzinho. Ó. Vai estabelecer alegria. Muitos vão falar: que homem alegre, que mulher alegre, que pai alegre, que mãe alegre eu tenho. Bendito é o nome santo do Senhor. Receba alegria. 1 minuto antes ele falou: receba a bênção. Depois, receba alegria. Bênção e alegria e triunfalismo. É tudo que a CCB prega. Alegria, irmão. Alegria faz parte da bênção, né? Você tá farto, você tá alegre. Agora a gente vai entrar na parte mais pesada. A parte mesmo onde ele começa a se soltar, tá? Então a gente vai ver aqui, ó. Irmãos, veja bem, vocês estão vendo que eu fiz esses cortes, olha aí. Aqui ele começa a falar dos críticos, ele começa a falar, mas ele se segura e ele dá uma parada e ele entra num assunto nada a ver sobre roupa. Não sei como é que esses caras pulam de um assunto para outro assim. Ele sai do crítico e vai para a roupa das irmãs, e aí depois é onde ele entra no assunto grosso aqui da nossa análise, tá? Presta atenção que ele já começa a fazer abordagem sobre que Deus vai silenciar os críticos. Ouça aí. Mas tem aquelas e aqueles que não se preocupam mais com isso. A modéstia ela vai indo embora do nosso meio e vai o pudor também desaparecendo. Tem muitos que têm... Ó, gente, presta atenção, ele tá falando de modéstia, de pudor, que ele também entrou nesse assunto, eu não sei nem da onde. Presta atenção como esse camarada pula de um assunto pro outro assim, ó. Tá falando de modéstia, de pudor, e olha só... Tem temor, mas outros têm coisa pesada, irmãos. E quando Deus fala assim, não é dentro desta casa de oração. Vocês prestaram atenção? Modéstia, tá, não sei o que lá, tem coisas pesadas, irmão. Eu não sei a habilidade desses caras que tem de mudar de assunto. Sabe por quê? Porque eles não estudaram nada. E ele não pode ficar quieto em cima da tribuna. Ele tem que manter a boca abrindo e fechando, falando com alguma coisa. Então, gente, eles em flash de segundo, eles vão trocando de assunto. E aí eles dizem que é a linha que Deus está tomando. É sempre o negócio da linha. Deus está tomando uma linha. Mas não é. É as invencionistas que vai entrando na cabeça dele. Agora ele começa a dar as cutucadas nos críticos. Isso aqui só foi uma cutucada. O brabo vai vir depois. Olha. Engloba toda a sua obra. Tem coisas que... Tem pessoas hoje que zombam, faz chocarrice com os movimentos que ocorrem no meio do povo de Deus. Tem homens batizados que sentam em cima de um teclado na sua casa, põe um véu na cabeça e começa a fazer zombaria.
Tem outros que imitam uma irmã e um irmão orando, mas fazendo chocarrices. Tem outros que são tomados por populismos, gostam. Aqui ele vai falar que tem crítico que é tomado por populismo, ou seja, gosta do povo, do popular. Só que aí a consciência dele começou a acusar que eles é quem gosta de populismo, aquelas igrejas cheias, e ele mesmo se entrega. Fica vendo, ó. Eu vou até voltar aqui, ó, 10 segundinhos atrás. Olha aí. Ouça. Tem outros que são tomados por populismos, gostam de chamar a atenção para si. Ah, mas, irmãos, igreja lotada não é porque lá existe populismo, é porque lá existe a benção de Deus. Ai, que lindo! Aqui tem populismo, mas lá quando o povo vai atrás de vocês, aí não é populismo, aqui tem bênção de Deus, é a bênção de Deus. Uma coisa que já você está falando uma bobagem, você nem sabe a bobagem que você está falando, que esses negócios de bênção aí não tem nada com o evangelho, isso aí é invenção suas, é profetado. Você prestou atenção, irmão, que ele fala uma coisa e a gente percebe que a consciência acusou na cabeça dele e ele do nada, ele tenta se defender e fala, ó, irmão, aqui não, aqui alguém pode dizer que é populismo, mas não, aqui tem bênção de Deus, olha só. Mas esse populismo, ele está crescendo no meio do povo de Deus, e não é só em cima dos púlpitos. Olha aí, rapaz, ele acabou de condenar o camarada que está no YouTube, e aí o povo vem para ouvi-lo, o povo chega para poder ouvi-lo, e aí ele se sente acusado, ele fala que lá não tem populismo, lá tem bênção de Deus. E aí depois, 10 segundos na frente, ele fala que está aumentando o populismo lá. Você vê que o camarada fala os negócios assim, sem nexo. Uma que ele muda do assunto para o outro, sem nexo algum. E agora ele entra em contradição e ele mesmo começa a louvar o populismo deles próprio. Ouça aí, ó. Fica vendo. Está crescendo no meio do povo de Deus. E não é só em cima dos púlpitos. É quem tem um dom de orar, de testemunhar, de cantar, de tocar. O populismo está querendo entrar no nosso meio. Às vezes a pessoa, porque nós sabemos, irmãos, as pessoas às vezes põem uma roupa e aquela roupa ela vai delinear o corpo. Eu deixei essa parte, eu nem cortei, que é para você ver. Ele está falando do populismo, não tem corte ali, ó. Tá falando do populismo e do nada ele entrou para falar de roupa, do corte da roupa, blá. Mas, cara, como esse camarada viaja assim na maionese? Olha aqui, eu vou voltar um pouquinho, eu cortei agora um pouquinho mais para frente para ir pro assunto, porque o próximo assunto, ele tá falando do populismo, gente, observe, ele fala dos críticos, que tá fazendo crítica, que tá fazendo chocarrices. E aí ele fala do populismo e aí ele começa a falar das roupas. Aí ele vai falar das roupas das irmãs aqui agora, das roupas justas, bababá. Ele fala aí eu acho que é uns 4 minutos, eu não sei, 4 ou até menos. Depois ele volta pro crítico de novo, que é onde ele vem soltar as maldições aí, tá? Eu vou voltar só alguns segundinhos, só para você ver que ele muda de assunto do nada, né? As pessoas às vezes põem uma roupa e aquela roupa, ela... Vocês viram, irmão? Eu acho que eu não voltei o suficiente. Olha aqui, ó. Presta atenção. O populismo está querendo entrar no nosso meio. Às vezes a pessoa, porque nós sabemos, irmãos, as pessoas às vezes põem uma roupa e aquela roupa ela vai delinear o corpo.
Aí eu pulei. Falei, eu não quero saber disso. Vou ficar perdendo meu tempo ouvindo esses camaradas falar de usos e costumes, né? Eu não vou nem perder meu tempo para ficar analisando isso. É uma bobagem tão grande que nem o crítico quer falar mais disso aí, né? De roupa. Prega o evangelho, rapaz. Vocês não precisam se preocupar com que roupa o povo tá vestindo. Vocês só tem que pregar o evangelho. Deixa que o Espírito Santo faz o resto, né? Agora sim, gente. É agora que vai entrar aqui, né? Do minuto 47 da pregação, tá? Do 47. Olha aqui, presta atenção. Ele fala bem claro. Deus vai calar um por um. Depois ele se esquece, como esse camarada aqui tem a mente tão curta que eu nunca vi igual. Ele já deixa escapar um pouquinho mais para frente que, na verdade, é os irmãos da CCB quem tá agindo. Os irmãos que a gente sabe quem que é, os advogados, né? Vamos ouvir, presta atenção. E também vim aqui registrar a beleza do seu corpo. Irmãos, Abacuque... Eu fiz questão de pegar o corte um pouquinho atrás, onde ele está falando de roupa. Presta atenção. A beleza de seu corpo, e aí ele muda falando de Abacuque, que é onde ele vai, que eu não sei de onde ele tirou Abacuque aí também, não sei porque que ele falou de Abacuque, e aí do nada ele começa a falar dos assuntos que vocês estão lendo aí. Eu vou só voltar mais um pouquinho, que é para você ver que eu peguei o corte. O corte que eu peguei foi um pouquinho anterior, ou seja, eu faço questão de pegar ele acabando de falar de roupa, entra em Abacuque, aí agora vai começar a falar dos críticos. Presta atenção, E também vim aqui registrar a beleza do seu corpo. Irmãos, Abacuque clamou: Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Deus vai passar no meio do seu povo. Eu lembro que Deus deu uma palavra aqui, agora, que o Senhor falava dos críticos, e Deus falou assim: vou silenciar um por um. E o Senhor está silenciando um por um. Pessoas que nem tinham conhecimento a respeito desta graça, e já montavam um canal para fazer comentários, e muitos iam concordando. Mas o Senhor sabe como trabalhar, está iluminando os seus servos e vai silenciar um por um. Vamos dar uma pausa aqui. E ele falou, agora no finalzinho, ele falou, Deus está iluminando os seus servos e está silenciando um por um. Então ele falou no começo que Deus mandou uma palavra que é silenciar um por um e está silenciando. E que Deus está iluminando os seus servos e está calando um por um. Vocês prestaram atenção, irmão, que isso soa como se ele sabe que a estratégia que está lá no Braz é essa, é calar um por um, é calar todos os críticos. E isso está acontecendo, tá? Isso está acontecendo, né? Você vai ver o camarada lá, que mora no sul, lá, o comerciante lá, o Carlos Reiná, do nada resolveu visitar o Braz, e na visita ao Braz, eu nunca vi isso, você tem que visitar o Braz, você tem que ir lá pedir perdão pessoalmente aos anciãos, pedir desculpa e perdão pessoalmente para ele, né, e ficar em silêncio e não falar mais nada da CCB. A minha percepção, tá, é que provavelmente recebeu lá a notícia de que seria processado, um camarada com medo de perder o canal dele, um canal grande, que ganha bem, com medo de perder, falou, você quer saber, eu não vou arriscar, e eu vou lá pedir perdão para eles, né? Isso é percepção minha, tá? É a minha percepção, tá? Que os advogados falaram, tá bom, a gente volta atrás, só que você tem que vir aqui pedir perdão para todos eles. Você vem aqui, porque as coisas que você falou eram graves, se você vier aqui, tá tudo bem, a gente retira e não entra. É uma percepção minha, tá? Porque tudo aponta para isso. Aí o camarada veio aqui, praticamente beijou a bota dos coronel e voltou embora. Depois você tem o de Boituva.
A mesma coisa de Boituva. Falou umas bobagens, o camarada não tem muita percepção, né, do que pode falar ou não. E foi chamado, conversaram, e inclusive o camarada chegou a entregar alguns informantes que ele tinha, né? Uns informantes que ele tinha, um ancião aí, parece que do Brás, telefonou para ele, e o camarada amarelou, né, na repimboca da parafuseta e espanou e entregou o informante dele, né, que esse informante conversou comigo, falou para mim, né, entregou o informante dele, entregou tudo e parou de falar do crítico. O outro é o advogado de 21 anos que fala de dignidade o tempo inteiro, a cada 3 palavras uma ele fala de dignidade, né, que também beijou a bota dos coronel e marchou para trás, tá? Tem a coitada lá da irmãzinha, né, tadinha, né? Eu fiquei até com dó dela. Os camaradas pediram indenização de 100 mil reais, fez um acordo, sumiu da internet, calou também. Então eles estão agindo através da esfera judiciária, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com palavra, né? Eles só não deram sorte, ou seja, a palavra não cumpriu muito bem, muito direitinho, porque perderam o processo para mim. Para mim, perderam o processo. E o que tudo indica é que vão perder mais 2, né? Vão perder mais 2 processos, ok? Então você vê aqui o que eles estão falando aqui, né? Você observa que o que ele está falando aqui é que tem um plano, e o plano é silenciar os críticos, é parar de falar da CCB. É um fato inédito, se conseguirem, vão ter um êxito, vão lograr um êxito assim fenomenal, porque eu não vi isso acontecer nas outras denominações, né, que tem, todas elas têm ali os seus críticos, principalmente as seitas, né, as seitas. Aqui no meu canal não vai ter sucesso, suponhamos, vamos supor, porque eu confio no judiciário do nosso país, e eu acredito piamente, né, que o juiz fará justiça na nossa causa e eu vou ganhar, porque eu não fiz nada de errado. Mas suponhamos, tá, que por algum motivo eu seja condenado. Tudo que vai acontecer é que a gente vai lá naqueles vídeos que estão pedindo para retirar, nós vamos retirar. Ponto final. E eu vou continuar aqui, no mesmo ímpeto, da mesma forma, só que de uma forma melhorada. A gente vai pegar os conselhos que o juiz deu para nós, ó, não pode isso, não pode aquilo outro, ótimo, seu juiz, se isso aqui não puder mais, vou continuar sem fazer aquilo que o juiz pediu para não fazer mais. Ó, isso aqui eu não vou fazer, não pode mais mostrar mais, então eu não vou mais mostrar, eu não posso falar disso aqui, não vou falar, mas eu vou continuar aqui. Vamos continuar firme aqui. Eu estou colocando uma suposição, caso isso aconteça, é óbvio que eu jamais vou desrespeitar uma ordem do nosso judiciário, né? Uma ordem ou uma decisão do nosso juiz, né? Na nossa causa a gente vai obedecê-la, obviamente, toda e na sua íntegra, tá? Eu só estou dizendo, caso a gente seja condenado, a gente vai acatar a ordem e vamos nos aperfeiçoar, vamos nos realinhar e continuar o trabalho, mas não vai me calar, nem vai fechar esse canal, tá? A não ser que o juiz determine, não, eu quero fechar o canal do Josafá. Joyce, o juiz, tá ótimo, o senhor é quem manda, o senhor é a palavra final, né, na esfera da nosso país e tudo mais, né? Então, a CCB, o plano é esse, é calar os críticos, tá? Eles estão em ação para calar os críticos e já calou aí um punhado, e conseguiram, rapaz, conseguiram, você tem que tirar o chapéu para eles aí que conseguiram, né? Mas se vocês prestarem atenção, pessoal, né? Só para eu soltar o áudio aqui, vou fazer essa última observação, né? Se vocês prestarem atenção, quem são os críticos que foram calados? Os hereges. Aqueles que realmente não falavam do evangelho, não estavam pregando piamente o evangelho, né? O de Boituva, o errando o alvo do evangelho, né? Com o canal dele errando o alvo do evangelho, né? Ou seja, distorcendo e acomodando o povo dentro de uma seita, mesmo ele confessando o que é uma seita, marchou para trás, baixou a bola, não fala mais contra a CCB e tá com o canalzinho dele lá, né? O mercadante lá, o mercador da fé, o Carlos Reinar, mesma coisa. Um camarada, você vê que o discurso dele é totalmente
como é que fala? É alinhado para agradar você, para falar o que te agrada, né? E assim, o herege no que eu acredito, né, pela minha percepção e o conhecimento que eu tenho bíblico, o herege do Ricardo Adam, né, ficou quieto ali, né, não vai fazer falta, né? Para o mundo daqui, para o universo crítico, não vai fazer falta, porque na verdade o camarada pegou ódio da Bíblia, né? Faz zomba das escrituras, faz chacota das escrituras, não é da CCB, ele não tá falando da CCB, ele tá atacando a palavra de Deus, irmão. E você não pode ter comunhão com as trevas, meu irmão. Isso tá escrito na Bíblia, ok? Se eles não acreditam, óbvio, é todo o direito que ele tem de não acreditar ou acreditar no que ele quiser, mas eu tenho a liberdade de te aconselhar e de dizer, fica longe dessas pessoas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, ok? Então vou soltar aqui agora o áudio. A gente vê, então ele acabou de falar aqui, né? Porque tem mais coisa, gente. Aqui o negócio engrossa, tá? Eu vou até voltar alguns segundinhos só pra gente voltar a recapitular aqui, que ele tá falando que vai silenciar os críticos. Ou seja, para fazer comentários e muitos iam concordando. Mas o Senhor sabe como trabalhar, está iluminando os seus servos e vai silenciar um pouco. E não é... Agora presta atenção que ele vai rogar praga. Esse camarada só podia ser cooperador mesmo do Isaac. O Isaquinho, né? O Isaquinho. O camarada para ser cooperador do Isaquinho, rapaz, é porque, eu vou te falar, não dava para esperar nada melhor do que isso aí mesmo, tá? Agora vem a prática da feitiçaria da CCB, tá? Ou seja, ele fala de forma subliminar, Deus vai ter um encontro com a carne de cada um. O que significa isso? Deus vai encontrar com a carne, ou seja, Deus vai me dar o pago na carne. Alguma coisa, óbvio, deve ser alguma coisa muito ruim. Deus vai me calar, Deus vai calar um por um e vai dar o pago na carne, tá rogando praga. Ou seja, tá querendo a nossa morte, tá querendo o nosso mal. Fique sabendo, Senhor, Eudes Carvalho dos Santos, essa prática de feiticeiro, e você é um macumbeiro evangélico, você é um macumbeiro gospel. Porque por vocês serem ignorantes, vocês simplesmente dão as costas para o estudo da Bíblia. Você não sabe que está escrito na Bíblia que Jesus mandou abençoar os que amaldiçoam. E aquele que de birra manda você andar 1 quilômetro, você não vai contender contra ele, você vai 2. Se precisar ir 2, a gente vai 2 quilômetros. Você não sabe que está escrito na Bíblia que os anjos falam, Senhor, quer que a gente arranca o joio? Ele falou, não, deixa que ambos cresçam junto. Nós só vamos colocar a mão no último dia. Nessa passagem bíblica, Jesus está deixando claro, não haverá interferência alguma na vida de ninguém. Então, quando vocês dizem que Deus vai pesar a mão, vocês são mentirosos e enganadores. Deus não vai pôr a mão em ninguém, ele vai deixar que as pessoas façam as suas escolhas. Deixa que essas pessoas escolham o caminho que elas têm que tomar. Vocês também não sabem que lá em Apocalipse, corroborando com tudo isso que eu acabei de falar, também está escrito, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, e aquele que está limpo, limpe-se mais. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu não vou pôr a minha mão. Né? Se os que me seguem, que me sigam. Os que caminham para a perdição, que continuem indo para a perdição. Não existe interferência. Agora, neste exato momento, em algum lugar, tem alguém cometendo injustiças e coisas terríveis contra alguma pessoa, seja contra uma criança, um velho, um idoso, e não vai haver interferência divina. Vai acontecer. Deus não vai pôr a mão, porque Deus não vai impedir os homens de fazerem as suas escolhas justamente para que ele possa julgá-los naquele dia pelas suas escolhas que fizeram. Então, vocês não conhecem Bíblia e vêm falar esse monte de asneira. Tudo que eu usei são argumentos bíblicos agora para rebater você, porque você está sendo inspirado por espíritos malignos que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te orientar e vai te guiar pela palavra de Deus.
Se você está falando coisas em nome de Deus, que não está na palavra de Deus, meu querido, sinto muito. O diabo está te usando para enganar as pessoas. Vamos ouvir aqui o restante. E vai silenciar um pouco. E não adianta se debater porque já é determinação de Deus. Agora Deus vai ter um encontro com a carne de muitos irmãos. Agora Deus vai ter um encontro com a carne de muitos irmãos. Na sequência que ele fala que Deus vai silenciar um por um, ele fala, Deus vai ter um encontro com a carne de um por um, irmãos. Seu macumbeiro, o senhor cooperador do Jardim Ara, da Vila Formosa, senhor Eudes Carvalho dos Santos, segundo a Bíblia, você é um daqueles feiticeiros que está escrito na Bíblia que não herdarão o reino dos céus. Homens que pregam e falam, né, dizendo estar sob uma autoridade, né, espiritual, desejando o mal das pessoas. Deveria ter vergonha e ainda se chamam de homens de Deus, né? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês ouvir, né, que vai ter um encontro com a carne. Está iluminando seus céus e vai silenciar um pouco. E não adianta se debater porque já é determinação de Deus. Agora Deus vai ter um encontro com a carne de muitos irmãos. O Senhor Jesus, ele falou, o zelo da casa de Deus me devorará. E o zelo de Deus vai se manifestar antes que Cristo volte. Olha aí. E ele pega uma parte de Jesus Cristo, que ele falou uma tremenda de uma bobagem, ele diz que Jesus falou, o zelo da tua casa me devorará. Ele diz que Jesus falou, tá aí o homem ignorante. Jesus nunca falou isso. Jesus entrou no templo chicoteando os camaradas mercadores e os apóstolos, que não eram apóstolos ainda, que lembrou que estava escrito na lei, dizendo, o zelo da tua casa me devora. Jesus não falou nada disso. Jesus, ele fez uma coisa que fez os discípulos lembrar de uma passagem bíblica. Olha a bobagem que você está falando. Aí ele usa essa passagem, péssima interpretação que ele faz, né? E ele diz, o zelo da tua casa me devorará. Deus vai devorar. Vamos ver o que ele vai falar. Eu nem lembro o que ele falou agora aqui. Ele só fala essa bobagem aí, vamos ver. Ó. O zelo da casa de Deus me... Peraí, vamos ver ele falar. Ele diz que Jesus falou, é isso mesmo? Jesus falou o zelo... Se ele afirmou isso, é um ignorante, não sabe nem o que está escrito na Bíblia. E esse homem é pregador da Bíblia, hein? Quer dizer, a gente sabe que não prega a Bíblia, coisa nenhuma. Olha. Se debater porque já é determinação de Deus. Agora Deus vai ter um encontro com a carne de muitos irmãos. O Senhor Jesus, ele falou, o zelo da casa de Deus me devorará. E o zelo de Deus vai se manifestar antes que Cristo volte. Ele diz que o zelo de Deus vai se manifestar antes que Cristo volta. Decodificando aqui, você que não conhece a CCB, você não vai entender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a CCB é a casa de Deus. E que Deus vai vir com o seu zelo e vai limpar a sua obra. Limpar é matar e tirar as pessoas que desagradam eles, né? Que os críticos, os que desagradam. Deixa ela purinha. Antes que o Senhor volte, aí ele vai voltar e vai encontrar a congregação, só eles lá, os fanáticos, né, bem e em paz, sem ninguém falar nada deles, incomodá-los, e eles se sentirem totalmente abençoados, aí Deus vai levar. A ideia do que ele está pregando é isso. E Deus, e Jesus não vai voltar enquanto o seu zelo, aliás, o seu zelo vai se manifestar antes de Jesus voltar. Ou seja, acabou de rogar uma praga e diz que o zelo do Senhor vai voltar, ou seja, atacando a gente, matando ou fazendo sei lá o quê, né? É isso que passa na cabeça de um CCBiano, e principalmente esses coitados aí, que são colocados para pregar a palavra na CB. Bom, lá ninguém estuda a Bíblia. Não tem como você fazer uma análise de quem está apto a subir para pregar, porque senão ninguém vai passar por esse crivo. Ninguém está apto a pregar lá. Então eles pegam qualquer um e botam lá, qualquer um não, né? Qualquer um que eu falo que não tem conhecimento, eles não ligam.
Pega um lá que é devoto da santa, que eles percebem que o camarada é submisso, e bota ele para cooperador e dá nisso aí, ó. Vamos ouvir o restante. Antes que Cristo volte, Deus vai avivar o evangelho puro no meio do seu povo. Desculpa aí. Vocês não sabem nem o que é evangelho, cara. Como é que você fala que vai no céu evangelho puro aí? Eles não têm a mínima. Você não conhece nada da Bíblia. Tem muita coisa. Mas bem-aventurado é aqueles que vivem do evangelho. Mas bem-aventurado é aqueles que vivem. E lá na CCB não tem evangelho. Agora, gente, o finalzinho da palavra aí, ele volta para prosperidade de novo. Então ele pregou prosperidade o tempo todo. Depois ele deu uma cutucada no crítico. Começou com uma bela de uma cutucada. Depois ele fala de usos e costumes, falando da roupa das irmãs. Aí ele volta a falar de crítico, rogando praga, dizendo que os advogados vai calar todos os críticos, e depois que ele termina disso, e dizendo que Deus vai pesar a mão nos críticos, que Deus vai desgraçar com a vida do crítico, e agora ele volta para a prosperidade de novo, porque ele tem que encerrar o culto assim, no auge da benção, e aí ele precisa encerrar falando as coisas boas, né? Outra coisa que eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção aí, é o eco que está fazendo, e a gente percebe que o Jardim Ara está bem vazio. Tá bem vazio, né? A igreja ali, e vale lembrar para vocês, essa igreja aqui atrás é o Jardim Ara, tá? Esse aqui é o Jardim Ara da Vila Formosa, né? Vamos ver aqui o restante, esse picadinho aqui, esse restante, deve ter 2 minutos aqui, aí ele toca ali pau, só na bênção. Tu amas a graça, tu amas a doutrina, receba agora, aleluia, a glória de Deus na tua alma, receba a glória de Deus na tua vida. Eu quero parar, mas tem alguma coisa para Deus finalizar esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Receba a prosperidade na tua vida. Teologia da prosperidade pura. Receba prosperidade, gente. Olha, é isso aí, o povo da glória, porque os que foram lá atrás disso aí, ó. Ele só está fazendo o papel dele, ou seja, entregar para o povo o que eles foram buscar. O que é? Promessa de prosperidade. Olha aí. O inimigo não vai te enganar. Terminou por aí, ó. Aí ele mudou um pouco de assunto, que eu nem lembro o que foi. Não sei que foi nada de relevante. E ele volta para o final, ou seja, ele pregou um minuto, acho que ele ficou na mesma pregação, e aí voltou de novo aqui para encerrar a pregação, olha aí. Mais bênção de prosperidade, dizendo, Deus te abençoará nos mínimos detalhes. Olha isso aí. Ser surpreendido, tu vais ser surpreendida dos detalhes de Deus que aparecerão na tua vida. Deus vai te surpreender. Aleluia, irmãos, a força de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, está aí, está na igreja. Essa glória, ela nunca vai diminuir. Está aqui escrito o progresso da igreja e a glória sempre aumentando, e esta glória nunca vai diminuir. Que o temor e a reverência tome todos os nossos corações, e que os conselhos sábios nos acompanhem para as nossas casas, que lá dentro tem alguém precisando dos nossos conselhos, e Deus vai endireitar a vereda de alguém. Deus seja louvado. Abaixa a maldição aí. Vocês prestaram atenção? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha o eco que está fazendo a igreja. Está completamente vazia a igreja. O povo está rapando fora. Acho que depois que a gente fez as análises aqui ainda, né, do Isaquinho lá, rapaz, o povo foi embora. Deus está aqui, a glória. Veja que a voz dele está fazendo eco lá dentro, olha aí. Deus está aqui, está aí, está na igreja. Essa glória, ela nunca vai diminuir. Diminuir, você vê, né? Então, é isso aí, pessoal, tá? É isso que a CCB tem, lamentável,
né? Esses camarada colocam os advogados para perseguir os críticos e fala que é Deus que está fazendo todo esse movimento. Ele vai falar, não, Deus mandou na palavra que vai silenciar os críticos, né? E tá aí, um punhado aí ficou silenciado mesmo, rapaz. Mas é porque falaram besteira, né? Falaram bobagem. E aí a CCB veio para cima com o processo, eles amarelaram o caldo e recuaram para trás e largaram para lá abrir as pernas. O engraçado é o camarada, 21 anos batendo no peito, fala de dignidade para cá e para lá, e o camarada perde a liberdade de novo aqui fora. Ou seja, isso aqui é uma forma figurada que eu tô falando, né? O camarada perde a liberdade lá e depois que vem para fora perde a liberdade de novo. O camarada sem moral mesmo, né? Então, gente, tá aí o cooperador rogando praga, dizendo, eu só esqueci de falar aqui, até para ele ouvir, eu tô 15 anos aqui, gente, 15 anos, cadê? E essa praga que você rogou aí, falando que Deus vai pesar a mão, 15 anos, e aí? Não aconteceu nada? Vocês não têm vergonha de ficar falando essas coisas? Ninguém acredita mais nessas mentiras, né? Fica aí para você refletir um pouquinho, irmão. Isso é desespero desses homens, tá? Eles sabem, né, que estão errados e que contra a verdade não tem quem aguenta, tá? É como bater com a cabeça na parede. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, gente.